Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar aqui o amplificador operacional no modo somador inversor. Eu vou desenhar aqui o esquemático e a gente vai fazer todo o equacionamento para encontrar uma relação da tensão de saída com a tensão de entrada, certo? Então eu vou desenhar aqui o esquemático. Bom, pessoal, o somador inversor ele lembra muito do amplificador quando a gente estava trabalhando com o modo inversor, né? Então, o sinal de entrada vai entrar aqui na entrada inversora, certo? E aqui a gente também tem uma realimentação negativa, tá? Então vai ter aquele resistor de feedback. Vou desenhar ele aqui em cima. Conectado na saída, né? Que é o nosso V0. Que eu vou chamar de RF. E a entrada não inversora, ela vai estar conectada aqui no terra, né? E se você lembrar, né, no modo inversor, o sinal de entrada, ele vinha aqui, né? Ó, o sinal VI. Ele estava vindo aqui. O que vai mudar agora, né, para esse somador inversor, é que ao invés de ter apenas um sinal, eu vou ter múltiplos sinais aqui nesse ponto, né, que vai ser na entrada inversora. Então eu poderia ter aqui, por exemplo, ó, mais um sinal, que eu vou colocar aqui. Esse resistor eu vou chamar de R1, aqui eu vou chamar de R2. Poderia ter um sinal aqui, ó, V1, um sinal V2, ou também poderia ter N sinais aqui na entrada, né? Eu vou chamar aqui de Rn e aqui de Vn. Posso colocar quantos sinais que eu quiser nessa entrada aqui. Para facilitar o exemplo e o equacionamento, eu vou considerar apenas dois sinais de entrada, né, que é o sinal V1 e o sinal V2. Então vamos fazer o equacionamento aqui. E como nós estamos trabalhando aqui com realimentação negativa, aquela mesma análise que a gente já vem fazendo, ela é válida, né? Por causa daquele terra virtual, é como se a entrada inversora e a entrada não inversora estivessem conectadas aqui, né? Ou seja, o ampeop sempre fazer o máximo esforço possível para igualar as entradas, né? A entrada inversora e a entrada não inversora. Então é como se elas estivessem aqui uma conectada na outra, certo? E se você for conectar, né, essa entrada com essa, observe que como essa entrada não inversora está ligada no terra, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter 0 volts, certo? É a mesma coisa que está conectado no terra. Então vamos fazer a análise aqui, ó, vou colocar outra cor para a gente ver. Aqui eu vou ter uma corrente que eu vou chamar de IF, que é a corrente que vai passar no resistor de feedback. Aqui então vai ser I1 e aqui vai ser I2, né? Então, aplicando a lei de Kirchhoff aqui, I1 mais I2 vai ser igual a IF, né? Por que eu posso afirmar isso? Porque a corrente aqui na entrada do ampeop, né, a corrente que vai circular aqui, ó, ela também é igual a zero, né? Se você for lembrar, o ampeop ele tem uma alta impedância de entrada e para esse tipo de análise a gente pode considerar que essa corrente ela é igual a zero. Beleza? Então vamos ver aqui quem é que vai ser essa corrente I1. Se você for analisar aqui, né, essa corrente 1 vai ser o V1 menos 0, né, que está nesse potencial aqui, que está conectado no terra, que vale 0 volts, dividido por R1. Então vou colocar aqui, ó, então vale V1 menos 0 dividido por R1. R2. Então vai ser o V2, é esse sinal, menos 0 dividido por R2, né? Vamos colocar aqui embaixo, V2 menos 0 dividido por R2. E quem vai ser essa corrente F, né? Vai ser o 0, né? Esse potencial aqui, ó, menos a tensão de saída V0. Então, 0 menos V0. Isso aqui dividido por RF. E aí, pessoal, se você for isolar essa equação aqui, ó, se você for isolar o V0 dessa equação, vou colocar aqui embaixo, ó, você vai encontrar a seguinte relação, que V0 é igual a menos RF, tudo isso multiplicado aqui por cada sinal de entrada dividido por sua resistência.
Então, essa aqui é a equação para o sinal de saída, tá? Para esse exemplo aqui, onde eu estou mostrando, né? Onde eu estou considerando apenas dois sinais na entrada ali inversora. Tá? Se você tivesse mais de dois sinais aqui, o que ia mudar é que essa expressão aqui, ó, ia ser somada com N tensões dividido pela sua resistência. Tá? Então, é essa expressão aqui do sinal de saída. Se você for lembrar também, isso aqui é muito parecido com aquilo lá do inversor, né? A equação do modo inversor, né? O ganho, né? O que a gente tinha lá? A gente tinha menos RF dividido pela resistência, né? Porque a gente tinha apenas um sinal na entrada não inversora. Então isso aqui está condizente, né? E por que está surgindo essa tensão V1 aqui, né? Em V0? Deixa eu só corrigir aqui, ó, porque na verdade o ganho, né? Coloquei aqui o ganho, mas vou colocar aqui V0, como o ganho é V0 por VI, então V0 aqui é multiplicado toda essa expressão por VI, certo? Então é bem parecido com o modo inversor, tá? Esse somador aqui, se você for reparar a tensão de saída, ele pega a soma ponderada, né, de cada sinal de entrada ali na entrada não inversora. Então vamos fazer aqui um exemplo bem rápido, né, para a gente poder ir lá para a simulação no LTSpice para comprovar esses sinais aqui. Então eu vou pegar esse mesmo esquemático aqui desse circuito, eu vou considerar que V1, esse sinal V1, ele tem 2 volts de pico. O sinal V2 tem 4 volts de pico. Eu vou considerar, pessoal, para esse exemplo, né, aqui, que R1 é igual a R2, que é igual a RF, que eu vou adotar como 10 kΩ. Tá? Então, como que vai ficar o sinal de saída, né, o sinal V0? V0 vai ser menos RF, que vale 10 kΩ. Isso aqui dividido por V1, que vale 2 volts de pico. Né? Eu vou colocar aqui 10 kΩ embaixo, porque essa resistência é igual, né, aqui para os dois sinais de entrada. Então, existe até um caso particular para essa expressão aqui de V0, ó, que a gente pode simplificar ela da seguinte forma, né? Só colocar aqui, ó, para ficar mais fácil. Onde eu posso somar a entrada aqui, né? V1 mais V2 dividido aqui por R, né? Vou colocar assim, ó, caso R1 for igual a R2, né? Que é igual a R aqui, certo? Então, nesse exemplo, vou somar aqui agora com o V2, certo? Então, quanto que vai ficar aqui o sinal de saída? Isso aqui vai cortar com isso, né? Então, o meu sinal de menos, ele prevalece aqui, por isso que a gente chama de somador inversor. O sinal de entrada, em comparação com o sinal de saída, vai ser invertido a 180 graus, assim como a gente já viu lá no caso do modo apenas inversor. E aqui, então, vai ficar 4 volts de pico mais 2, né? Então, eu tenho 6. Então, olha que bacana, né? No modo somador inversor, né? Nesse caso aqui eu considerei que as resistências são iguais, o que está acontecendo? A saída está pegando a soma ponderada de cada sinal de entrada. O sinal de entrada aqui era 2 volts de pico nesse exemplo. E nesse V2 aqui, ó, era 4 volts. Pessoal, agora aqui no LTSpice, ó, esse aqui é o mesmo exemplo que eu acabei de mostrar aqui na lousa, tá? Tenho dois sinais, um sinal de 2 volts de pico e um sinal de 4 volts de pico. Esse aqui está na configuração do somador inversor, né? A entrada não inversora está conectada aqui no terra. Vou mandar simular e vamos ver o que vai acontecer, né? Primeiro vou mostrar aqui o sinal V1, 2 volts de pico. Ali o sinal V2, 4 volts de pico, aqui em verde, né? E o que vai acontecer na saída? Observem que na saída ele inverteu o sinal, né, a 180 graus e ele está somando, né, esse sinal em verde junto com esse sinal aqui em azul.
né? Então são 4 mais 2, e aí o pico desse sinal, né, o sinal de saída aqui em vermelho, está me dando 6. Né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, né, deixa eu mudar aqui esse sinal, o V1, para 4, né? Deixa eu mandar rodar. O que é para acontecer aqui na saída é para ter 8 volts de pico, né? Então está acontecendo isso, ó. Ele está somando o V1, que eu estou aqui nesse sinal em azul, mais esse sinal aqui de V2, que também vale 4, né? Por isso que ele sobrepôs esse sinal. Eles têm amplitudes iguais. Então está aí o somador inversor. O importante de vocês lembrarem, pessoal, é exatamente isso. Quando você quer somar dois sinais, né, para pegar a amplitude da soma desses dois sinais, você pode considerar que essas resistências são iguais, e aí na saída você vai ter a soma ponderada desses sinais de entrada.